Eu quero hoje conversar com você sobre o propósito da família. Nós vamos falar sobre uma família com propósito, o propósito de Deus para a família e hoje, muito particularmente, sobre a função do pai. Embora eu vá falar sobre a função do pai, hoje, quem é mãe ou filho deve prestar muita atenção, porque pode ajudar o pai. E quem é pai deve ficar atento sobre a palavra de Deus para a sua vida. No próximo domingo eu vou falar sobre o papel ou a função da mãe, e depois dos filhos, e depois dos cônjuges, e depois dos relacionamentos. Esse negócio vai longe. A família é projeto de Deus. Deus disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas às vezes nós olhamos para a nossa casa e podemos pensar e entender que talvez não esteja exatamente como Deus planejou. Ainda pode ter na nossa família alguma disfunção. E nós precisamos entender o que fazer, como fazer, o que Deus nos orienta a fazer. Uma família com propósito. O texto base é Malaquias 4, 5 e 6, que diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse primeiro texto já está falando sobre reconciliação e reconciliação familiar. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Isso é Deus quem está falando, e Ele está mostrando aqui que a principal causa de maldição na Bíblia é a desconexão familiar. Quando a família se desconecta, isso é causa de maldição. E tem que entender maldição direito na Bíblia. A palavra maldição na Bíblia, ela não significa algo necessariamente ruim. A palavra maldição na Bíblia, no fundo, ela é uma bênção. Por quê? Porque quando Deus diz que vai ferir com maldição, é a mesma coisa que um pai quando coloca um filho de castigo. Ele coloca um filho de castigo porque ele o ama, e ele quer que ele aprenda, que ele melhore. Ele coloca limites no seu filho, a fim de que ele volte para os caminhos dele. Então, quando Deus fala de maldição, Ele está falando de correção, de disciplina. É algo educativo na vida de uma pessoa, não é para destruir ela. Aqui Ele também está dizendo que vai enviar no espírito do profeta Elias. O profeta Elias, a primeira vez que veio nesse espírito do profeta Elias, ou seja, nesse espírito profético, dentro daquilo que precisava ser feito naquela época, ele veio no contexto de Acabe e Jezabel. Então o profeta Elias, o tisbita, vai aparecer para confrontar o rei Acabe, porque Israel estava vivendo a decadência moral, espiritual, uma decadência em todos os sentidos, o povo de Israel estava vivendo. A Jezabel e Acabe estavam fazendo cultos de adoração a outros deuses e estavam matando os profetas de Deus. Então Elias vem, na verdade, com um espírito de confrontar o rei, confrontar aquele desalinhamento espiritual e colocar a casa em ordem. Mas agora não. Agora Deus está dizendo que vai mandar no espírito de Elias, mas para reconciliar. Precisamos entender, irmãos, que quando Jesus vem à terra, o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Isso é tão verdade que quando a gente lê 2 Coríntios 5, de 18 a 20, entendemos melhor. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então entenda, você tem um ministério, e o teu ministério é o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se. Eu quero que você já comece a orar pela tua família agora, porque talvez alguém na tua casa não esteja nesse estado que Deus quer de reconciliação. Talvez na sua casa existam pessoas que não estão bem. Laços quebrados, falta de perdão,
rejeição, abandono, amargura, feridas, perdas, dores na família, desilusões, adultério, traição, calúnia, difamação, injustiça. Tudo isso pode acontecer e acontece dentro da família. Como está a sua família? Deus te confiou um ministério. E o ministério é o da reconciliação. Você é um canal da graça de Deus para ser usado por Deus para juntar a tua casa em torno do nome de Jesus. Todos os muros que se ergueram dentro da tua casa, da tua família, todas as barreiras que se ergueram, elas podem ser derrubadas pelo poder do nome de Jesus, através de uma pessoa que crê, que ora, que intercede e que não aceita isso. Amém? Amém. Deixa Deus te usar. Ezequiel 34, 15, 16 diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Isso significa descansar. Entenda uma coisa em Ezequiel 34, 15, 16. Quando falta pastoreio, quando falta gente para cuidar da gente, quando aqueles que Deus levantou para cuidar da gente não cuidam da gente, Deus está batendo no peito falando assim, ó, eu mesmo, eu vou resolver. Eu vou atrás das minhas ovelhas e eu farei elas se deitarem, ou seja, eu vou dar descanso para você. Essa palavra que se cumpre em Mateus 11, 28, onde Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o jugo que é suave, o fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está falando assim: eu tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Talvez você que está aqui essa noite, ou nos ouvindo pela internet, você está tão cansado e tão cansada de tantas coisas. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que está olhando para você e dizendo assim: olha, eu mesmo vou atrás de você e vou te dar descanso. Essa é a palavra de Deus. Palavra do soberano Senhor: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Então ele está dizendo: eu vou atrás da perdida, da desviada, vou enfaixar a fraca e vou fortalecer vou enfaixar a ferida e vou fortalecer a fraca. O que Deus está dizendo é: eu mesmo vou fazer isso. E isso se cumpre em João 10, capítulo 10, todo o capítulo você vai ver Jesus falando: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Todas as ovelhas que o Pai me deu são minhas, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu sou o bom pastor, eu morro pelas minhas ovelhas. Então você tem pastor, você tem pai. Hoje eu quero falar sobre a função do pai. Ainda que você não tenha tido um bom modelo paterno aqui na terra, você tem um Pai Celestial que te ama, que é teu pastor, que vai atrás da ovelha perdida de nós, que quando estamos fracos Ele nos fortalece, quando nós estamos feridos Ele nos cura, quando estamos perdidos Ele nos acha, Ele nos ama, e quando estamos cansados Ele prometeu que nos levaria aos vales verdejantes e às águas tranquilas. Tendo dito isso, irmãos, vamos falar sobre o papel do pai. Todo pai tem um papel. E eu quero falar hoje sobre 3 principais funções de um pai. E a primeira função de um pai é dar direção. Pai é que dá direção. Pai é aquele que diz o que pode e o que não pode. O pai é um modelo. O pai é a coluna da casa. O pai é a boca de Deus dentro da casa. O pai é aquela figura que vai nortear, ser a bússola na vida do filho. Isso é tão verdade que Jesus diz assim em João 5, 19 e 20. Jesus lhes deu esta resposta:
Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz, porque o pai faz, o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Amados irmãos, Jesus disse: eu só faço o que vejo o pai fazer. Entenda que a escola da vida se é em casa. A escola da vida começa em casa. A nossa formação, a formação da nossa personalidade começa dentro de casa. E quando nós temos um bom modelo de pai, nós temos direção para a vida. Jesus está dizendo exatamente isso: eu olho para o meu pai e eu faço tudo o que vejo o meu pai fazer. Um pai tem uma grande responsabilidade acerca do seu filho, de lhe dar direção. Filhos perdidos muitas vezes é porque não tiveram um pai presente, um modelo bom de pai, então se perdem. Hoje 30% dos brasileiros não têm o nome do pai da certidão de nascimento. Satanás está trabalhando para roubar os pais de dentro dos seus lares. Como Jesus mesmo nos ensinou: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando o pai é ferido, a família fica disfuncional. Quando o pai é ferido, a família fica frágil, fragilizada e vulnerável. Portanto, o pai sim é o principal alvo de Satanás. Por isso, você que é pai, perceba a importância do desempenho da tua função. Dá direção. Jesus não fazia nada sem antes olhar para o pai. Lucas 5,16 diz que Jesus se retirava para lugares solitários para orar. O que Jesus ia fazer quando ia orar? Conversar com o pai. Antes de Jesus sair fazendo coisas, ele ia conversar com o pai. Quem tem pai, tem direção. E eu quero te falar mais. O último capítulo, o último versículo de Mateus capítulo 3, versículo 17. Jesus está indo para ser batizado por João Batista. E quando Jesus está lá e ele fala: João Batista, pode me batizar? E João fala assim: não posso, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos teus calçados. E Jesus diz assim: você tem que fazer isso para cumprir a lei. Quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Entenda uma coisa: os pais precisam dizer para os seus filhos: eu amo você. Tem muito filho que está perdido na vida, sabe por quê? Porque não ouviu do seu pai: eu te amo. Pai que dá coisas ao invés de dar amor, está errado. Pai que compensa a presença com dinheiro, com brinquedo, com tudo que é coisa. Seu filho não precisa de dinheiro, seu filho não precisa de brinquedo, seu filho não precisa de distração, de entretenimento. Seu filho precisa de pai e de pai presente. Pai que dá limite, pai que protege, pai que dá direção. Ou é assim, ou o filho vai se perder. Todo filho rejeitado, Satanás o adota e o destrói. Pai é aquele que dá direção. Pai é aquele que olha nos olhos do seu filho e fala assim: eu amo você. Eu olho nos olhos dos meus filhos e falo para eles que eu amo desde quando eles são pequenos. E já falei isso tantas vezes que às vezes eu vou falar isso, eles já falam assim: eu sei que o senhor me ama. Tem que falar tanto que eles falam assim: já sei. Que é para gravar mesmo. Porque tem um mundo aí fora que é difícil e você vive nele, e você sabe como é. Se nós não tivermos amor dentro da nossa casa, nós vamos ter amor aonde? Por isso, pais, é necessário olhar nos olhos dos filhos e dizer assim: eu te amo, meu filho, você é uma bênção de Deus. É nosso dever olhar nos olhos dos nossos filhos e também falar isso publicamente, porque Deus está falando que ama o seu filho Jesus publicamente. Diante de todas aquelas pessoas, ele disse: este aqui é o meu filho amado, nele eu tenho alegria.
Tem muito filho que teria uma outra vida se tivesse ouvido isso dos seus pais. Por isso você que é pai, que está me ouvindo, quando puder, reúna a sua família, de preferência quarta-feira que nós vamos fazer família com propósito. Já aproveita. Reúne a sua família, olha nos olhos dos seus filhos, olha nos olhos da sua esposa e diz assim: eu amo vocês demais, eu preciso dizer isso aqui. E se puder, faça uma coisa que eu acho que é muito legal. Abrace a sua esposa por pelo menos 20 segundos. Talvez faz tempo que ela não recebe um abraço assim. No começo ela vai achar meio estranho. Permaneça firme. Ela vai pensar assim: o que esse miserável quer? Fique firme. No final ela vai estar gostando. E você fala assim: olha aqui para mim, olha nos meus olhos. E você diz para ela: eu amo você. Talvez até ela comece a chorar. Ela estava esperando para ouvir isso, de um jeito diferente. Faça isso com seus filhos. E essa aqui não é a única vez que Deus diz publicamente que ama o seu filho. Lá no Monte da Transfiguração, Ele vai dizer mais uma vez: este aqui é o meu filho, escutai-o, o meu filho amado. Então, amados irmãos, precisamos declarar. E por que eu estou dizendo que esse é o Pai que dá direção? Porque Jesus não vai para o deserto depois do batismo. Jesus é levado ao deserto. Se você ler Mateus capítulo 4, versículo 1, vai dizer que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Quem mandou o Espírito Santo levar Jesus ao deserto? Deus Pai Todo-Poderoso diz: leva ele agora. Porque agora que ele ouviu de mim, que ele é amado, ele pode ir para o deserto enfrentar Satanás, encarar Satanás, porque um filho amado não vai ser vencido pelo diabo. Então Jesus chega lá no deserto, fica 40 dias, jejua, e vem o tentador, vem o diabo, e a primeira coisa que ele vai dizer, está em Mateus capítulo 4, versículo 3, e o tentador, aproximando-se dele, de Jesus, disse: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A tentação do diabo não foi falar para Jesus transformar as pedras em pães. A tentação do diabo foi: se tu és o Filho de Deus. A primeira coisa que Satanás vai tentar roubar de você é a sua paternidade, insinuando que Jesus poderia não ser o Filho de Deus. E Jesus, se tivesse problema de aceitação do seu pai, talvez se Jesus tivesse necessidade de provar alguma coisa para alguém, talvez se Jesus tivesse necessidade de ser reconhecido pelos homens, ou reconhecido por alguém, necessidade de reconhecimento, necessidade de autoafirmação, se ele tivesse essa necessidade, por não ter sido amado, por ter sido rejeitado, talvez ele tivesse transformado aquelas pedras em pães, só para provar para o diabo que ele era o Filho de Deus. Mas ele disse assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acabei de ouvir da boca do meu pai que eu sou filho amado, eu não tenho que te provar nada. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você não precisar provar nada para ninguém, porque você sabe que tem um pai que te ama. O diabo não tem chance contra filhos amados. O diabo não tem chance contra uma família que conversa, dialoga e se perdoa. Por isso eu creio que o ministério da reconciliação é teu, e que Deus vai usar a tua vida para trazer a graça dele, o favor dele para a tua casa, em nome de Jesus. Mas em Mateus capítulo 4, versículo 6, novamente Satanás vem e diz: se és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Mais uma vez Satanás fala: se tu és o Filho de Deus. E Jesus vai responder de novo: está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Irmãos, quando a nossa paternidade está resolvida, a gente pode olhar nos olhos do diabo e dizer: para fora. Quando a nossa paternidade está resolvida, o diabo e todo o inferno pode vir contra nós, não vai adiantar nada. Porque nós sabemos que o nosso Senhor, Ele está conosco, Ele é a nossa rocha, Ele é nosso amigo, Ele é a nossa força.
que nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Quem tem pai não tem medo, quem tem pai não recua, quem tem pai não se intimida, quem tem pai não se vende, quem tem pai glorifica, quem tem pai anda para frente, quem tem pai é corajoso, quem tem pai é humilde para pedir perdão, quem tem pai fala que ama, quem tem pai está resolvido, tem direção. Chega de andar em círculos, quem não tem pai anda em círculos, quem não tem pai não sai do deserto. Mas quem tem pai, avança, conquista, prospera. E você tem pai. Ainda que seu pai na terra não tenha sido pai modelo e tenha errado muito com você, perdoe e seja um pai melhor. Não adianta acusar os pais. A gente tem que honrar os nossos pais, amar os nossos pais, mas dizer diante de Deus, eu posso ser um pai melhor, então eu vou ser. Amém, irmãos? Até aqui? Então a primeira coisa, pai é aquele que dá direção. Jesus foi levado ao deserto porque o pai diz, agora vai para lá. Aliás, Jesus, quando começa o seu ministério público, é a direção do pai. É o pai que faz isso. Entenda uma coisa, quem emancipa o filho é o pai. Quem emancipa o filho é o pai. Tem muitos ainda que estão vivendo no puxadinho, na casa dos pais. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu até entendo isso assim um pouco, durante algum tempo. Mas a pessoa ficar morando num puxadinho na casa dos pais o resto da vida, isso é no mínimo falta de vergonha na cara. Nenhuma mulher quer morar junto no terreno da sogra nos fundos. Se eu peguei você com essa, ore por mim. Mas sai dessa. Em nome de Jesus, não fique bravo comigo. Segundo ponto, pai dá limites. E os limites trazem segurança. Irmãos, tem muito pai que não quer dar mais limite. Pai não quer mais dar limite. Pode isso? Pode. Pode. Deixa. Não. O amor não é essa coisa romantista de você poder fazer tudo o que você quer. O amor tem que ter medida, e a medida do amor é o limite. Quem ama educa, quem ama diz não. Quem ama diz, você vai vir até aqui, daqui você não vai passar. Quem ama coloca na linha. E Deus fez isso com Jesus também, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu com sofrimento. Limite dói, mas limite faz crescer. Limite dói, mas limite faz amadurecer. Limite dói, mas limite coloca a pessoa no trilho, coloca ela na linha, para viver uma vida correta diante dos homens e de Deus. O pai precisa colocar limite, quem coloca limite é o pai. Quem diz o que pode e o que não pode é o pai. Quem diz o que é o que não é o pai. Quem diz se vai ou se não vai é o pai. O homem precisa novamente assumir o sacerdócio da sua casa. Amém, homens? Precisa. Filipenses 2,8, e achado na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja como o Pai, que é Deus, foi firme com Jesus, para que Jesus cumprisse o propósito que ele tinha. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, Jesus está no Getsêmani, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Jesus disse, Pai, dá para passar sem a cruz? E Deus falou assim, não dá. Não dá. Você vai precisar passar por ela, meu filho. Mas vai doer, pai, eu sei, filho. Mas é necessário. É necessário. E se Deus não tivesse feito dessa forma, não haveria salvação para nós. E Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Precisamos, irmãos, dar limite aos nossos filhos.
precisamos dar limites. Isso os protege. Limite traz segurança. Eu gosto de dar esse exemplo. Entenda como o limite da segurança. Se eu vou na sua casa e você me convida para ir na sua casa para eu ficar lá alguns dias, e eu chego lá com a minha mala e você diz assim: pastor, fique à vontade, nós vamos dar uma saída, mas assim, daqui a umas 2, 3 horas nós estamos de volta, a casa é tua, fica à vontade. Aí você sai. Quando você volta depois de 3 horas, eu estou no mesmo lugar, com a mala fechada, esperando você voltar. Embora você tenha dito para mim, fique à vontade, a casa é tua, isso não me adiantou de nada. Porque você não me deu os limites. Então você me deixou inseguro para eu mexer nas coisas, para eu andar pela tua casa. Quem não tem limite, filho que não tem limite é filho inseguro. Filho que não tem limite é filho frágil. Agora, se eu vou na sua casa e você fala assim para mim: seja bem-vindo, pastor, é o seguinte, ó, esse aqui é o seu quarto, essa aqui é a sua cama, essa toalha que está em cima da cama é tua, esse aqui é o banheiro, essa parte de dentro você pode usar, desce, vamos lá, na cozinha, essa aqui é a geladeira, você pode comer tudo que está aqui, menos essa picanha que é minha, pelo amor de Deus, não mexe nela, mas essa lata de sardinha é sua, pode comer, fica à vontade. Vem aqui para a sala está aqui, a senha do Wi-Fi é essa, quando eu voltar, por favor, já esteja banho tomado, pega o controle da televisão, fique à vontade, coloque uma bermuda, fique em paz. No segundo, você me deixou bem, porque você disse o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então você me deu segurança para eu andar dentro da sua casa e para eu fazer aquilo que eu posso fazer. Quem dá limite traz segurança. Quem não dá limite, cria filho inseguro, e filho inseguro não avança, não conquista e não prospera. A exemplo de Saul, que quando foi para ser ungido rei, estava escondido no meio da bagagem. Era um filho inseguro, por isso Saul não deu certo, sua criação não estava certa. Mas Davi não. Davi sabia muito bem dos limites com Deus. E aquele que matou o leão e o urso também matou o gigante Golias e se tornou o maior rei que Israel já viu. Porque Deus deu os limites a ele e o pai dele também. Se você quiser ter um filho que avance, que conquiste, que prospere, olhe nos olhos dele e diga assim: não, quando for para dizer não. E dê mais não do que sim, para ele valorizar o seu sim. Quando eu era líder de adolescentes, nós fizemos um encontro com os adolescentes assim na igreja, igual está aqui. E estava cheio de adolescentes. E nós pedimos para eles escrever uma carta. Escreve uma carta, o que você gostaria que seus pais... O relacionamento com seus pais. E eles escreveram essa carta, e em todas as cartas tinha uma coisa em comum. E eles estavam pedindo limites para os seus pais não davam. Então nós promovemos aquele dia um lava-pés. E os filhos lavaram os pés dos seus pais. E pediram perdão para os seus pais, e os pais perdoaram os seus filhos. E naquele dia o coração dos filhos se converteu ao pai, dos pais aos filhos. Foi uma programação que eu acho que nós começamos 2 da tarde. E o mover de Deus foi tão grande que foi às 10 da noite. E as famílias se reconciliaram e foi lindo. Mas os filhos estão pedindo: pai, por favor, me dê limite. Terceiro ponto, os pais precisam dar proteção. Direção em primeiro lugar. Limites em segundo lugar. Proteção em terceiro lugar. Veja o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus, Mateus 26, 52 e 53. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Quando Pedro corta a orelha de Malco, ali na saída do Getsêmani, quando Jesus está sendo preso, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. E Jesus fala assim: guarda a espada. Pedro, não preciso que você me defenda. Presta atenção, se eu pedir para o meu Pai agora, imediatamente, Ele manda 12 legiões de anjos agora para me defender.
Lembrando que no Antigo Testamento um anjo matou 180 mil homens. Ele mandaria 12 legiões de anjos agora, porque o Pai protege. Jesus nunca se sentiu desprotegido, porque o Pai sempre o protegeu. Quem é pai protege. Lembra quando você era pequeno? Se alguém mexesse com você, o que você falava? Vai chamar quem? Eu vou chamar meu pai. A visão que você tinha do seu pai quando você era pequeno é que seu pai era o mais forte que tinha, por mais magrelo que ele fosse, você acreditava que ele podia surrar qualquer um, porque era seu pai. Quando você é pequeno, você tem um pai grande. Quando você é pequeno, você tem um pai inteligente. Quando você é pequeno, você tem um pai mais bonito. Quando você é pequeno, você tem o melhor pai do mundo. Quando você cresce, você começa a colocar defeito no seu pai. Honre seu pai. Mas não esqueça que Deus continua sendo o mais forte, o mais inteligente, o mais protetor e que Ele está contigo. Não perca essa visão. Todos nós somos protegidos por Deus. Isso está escrito no Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme a Deus, o anjo do Senhor acampa ao teu redor e te protege. Agora, eu quero trazer sobre proteção algo importante para você. Na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, o assunto mais falado, por incrível que pareça, não era sobre os nazistas, não era sobre morte, não era sobre dor, não era sobre família. O assunto mais falado era sobre fome. No campo de concentração, as pessoas falavam de fome. E aí, quando a guerra acaba, eles pegam algumas crianças dessas do campo de concentração, levam para um orfanato, mas as crianças não conseguem dormir. E eles não entendiam por que essas crianças não conseguiam dormir. Então, eles chamam um psicólogo e o psicólogo detecta que, dá o diagnóstico que é falta de pão. Elas não estão conseguindo dormir porque elas têm medo de não ter o que comer no outro dia. Se sentem desprotegidas, sem ter o suprimento. Então o psicólogo falou, dá um pão para elas dormirem com esse pão abraçado com elas, na cama, junto. Só que fala para elas não comerem, é só para dormir com pão. E as crianças dormiram muito bem à noite, porque a presença daquele pão deu descanso para elas, porque elas teriam que comer no dia seguinte. Eu quero te dizer que Jesus disse, os antepassados de vocês comeram o maná, mas eu sou o pão que desceu do céu, e todo aquele que comer de mim, nunca mais terá fome. Do que você tem fome? É de justiça? Do que você tem fome? É da presença do Pai? Do que você tem fome? É de amor? Qual é o teu vazio? O que não te deixa dormir? O pão do céu está aqui, Jesus. Se tem alguma coisa que te tira o sono, tem um Pai aqui que é Jesus, e Ele pode te dar o sono dos justos, Ele pode suprir a sua falta. Porque o Pai protege. Não pense que você está desprotegido, não pense que você está sozinho, porque de fato não está. Deus está com você. Mas você também precisa ser um pai que supre. Chega de pais que, em vez de estar em casa para suprir seus filhos, estão aí nesses botecos da vida, estão nesses happy hours da vida, adiando o tempo de chegar em casa e ficam em outros lugares. Chega disso. O lugar do pai é em casa. O lugar mais gostoso que deve existir na nossa vida é o nosso lar. O melhor lugar é com a nossa família, o melhor lugar é com os nossos filhos, o melhor lugar é beijando filho, esposa, amando, se juntando. Não somos perfeitos, mas somos uma família. É o lugar onde o perdão deve acontecer, a reconciliação deve acontecer, o amor deve prevalecer na família. Como está a sua família? Como está a sua paternidade? Quarta-feira nós vamos fazer às 20 horas, família com propósito, e eu quero convidar você a reunir a sua família na quarta-feira às 20 horas, olhar um dos olhos dos outros e começar assim. Comece assim: eu quero dizer que te amo, eu quero dizer que te amo. E depois disso, pastor, deixa Deus te usar.
mas junta a tua casa. Sabe por quê? Não existe nada mais precioso que a família. É o que mais de precioso nós temos. Então a gente não pode lidar com a família de qualquer jeito. O que adianta você ser bem-sucedido e perder sua família? Nenhum sucesso justifica o fracasso da família. E lembre-se, o sucesso está na sucessão. Não adianta você ser um sucesso. Se o sucesso acabar em você, se ele acabar em você, você foi um fracasso. Nossos filhos precisam ser melhores que nós, senão fracassamos. Então, família com propósito é para a gente sentar junto, olhar um no olho do outro, invocar o nome de Jesus, trabalhar a reconciliação, a clareza de papéis na casa, quem é quem faz o quê. Hoje falei um pouco sobre o pai, mas domingo que vem vou falar sobre a função da mãe ou não. A Márcia vai falar sobre a função da mãe. Melhor que ela fale. Mas a gente quer trazer para vocês o modelo bíblico de família. Porque é no modelo de Jesus que a gente é feliz. Não é no modelo do mundo. Acredite em mim. Jesus ainda nos ensina sobre proteção. João 17:12. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Jesus está dizendo: Pai, enquanto eu estive com eles, eu os protegi, eu os guardei, nenhum deles se perdeu. Você acha que Jesus, que cuidou dos seus apóstolos, não cuida de você? Ah, Ele cuida. E sabe por que você não se perde? Porque Jesus não deixa. Porque Ele te ama. E Ele também espera que você dê o teu melhor. Irmãos, precisamos viver uma vida digna do sacrifício de Cristo. Ele morreu por nós. Precisamos nós também dizer: Senhor, o que o Senhor quer? Eis-me aqui para fazer a tua santa vontade. Amém, irmãos? Quero orar pelos homens hoje. Por nós, homens. Todos nós, para que consigamos, irmãos, cumprir o nosso propósito como pais, também como filhos, honrando os nossos pais, mas de dar à nossa família direção, limites, proteção e descanso. Então, você que é pai, por favor, fique em pé. Quero orar por você, para que Jesus te abençoe, nos abençoe e nos ajude. Pai querido, nós nos colocamos como pais hoje à noite na Tua presença e pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude como pais a seguir o modelo do nosso Senhor, do nosso Deus. Pai, nos ajude a dar direção para os nossos filhos. Senhor, toda vez que Satanás vier tentar os nossos filhos possam responder: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e da boca do meu Pai, que me diz que me ama. Que os nossos filhos possam dizer para o diabo e para qualquer pessoa: eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que me abraça, cuida de mim, e se precisar ele morre por mim. O meu pai é o meu herói, o meu pai é o meu amigo. Mas que possamos ser pais também, Senhor, em nome de Jesus, que não diz só sim, mas que também sabe dizer não para proteger os filhos. Ajuda-nos a colocar limites nos nossos filhos, a fim de que eles não sejam ansiosos e nem inseguros, mas quando chegue a hora de matar os gigantes, nossos filhos sejam como Davi e possam prevalecer diante daqueles que se levantam contra a igreja de Jesus. E Pai querido, que possamos ser protetores da nossa casa, que a nossa família sinta-se protegida com a nossa presença, a presença de um Pai amoroso, de um Pai que renuncia, que tem compaixão, que é misericordioso, que possamos ser esse Pai protetor
E que possamos no final da nossa vida olhar para Deus, para Jesus e dizer: nenhum dos meus filhos se perdeu, mas consegui guardar todos eles e encaminhá-los segundo os caminhos do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a nós homens sermos bons pais. E se temos pais vivos ainda, que possamos olhar nos olhos dos nossos pais que já estão mais velhinhos e dizer: olha, pai, eu amo você e você é uma bênção na minha vida. Que seja assim, Senhor. Promove reconciliação na nossa família, junta de novo a nossa casa, e que a nossa casa e a nossa família seja o lugar mais feliz da terra. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.